Daniel Ocara. Daniel Ocara. Estava desligado o som aqui. Cadê a Sinara? Sinara voltou, ela estava de pé. Sinara. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bom, Sinara, Renato, Dri, comunidade do Comunidade Fórum, caramba, é tanta coisa que eu estou circulando de um lugar para o outro aqui. Você chegou a receber a nossa caneca aí? Cara, ainda não recebi, cara. Nem eu recebi, quanto mais. Mas eu tô, em sua homenagem, eu tô com a do Dr. Sócrates aqui. Na verdade é do Basílio, mas a 8 também é do Sócrates. O que aconteceu, Drake? Não se receberam? Não sei. Vamos atrás disso aí. Depois a gente vê isso. Alguém apoia o Putin? Como ele foi eleito? Esse debate... Bom, vamos lá, vamos começar com o Daniel. Você viu que o Daniel tá comprando também aí umas treta no Twitter, né? Porque o pessoal está atacando ele sobre as posições e tal. Então eu falei, vamos levar o Daniel, que é um intelectual importante aí, que tem contribuições a dar, para a gente fazer aqui, abrindo o debate, né, ao máximo. Eu estava falando antes de você chegar, Daniel, sobre essa questão da mitificação e heroificação do Zelensky, que é uma coisa que a mídia ocidental está trabalhando de forma global, assim, em todos os lugares, o cara... Inclusive, eles estão usando imagens falsas, imagens de outros momentos, de guerras, até como ataques a Donbass estão se transformando em ataques russos como a Ucrânia. Então, como é exatamente o contrário, quando Kiev, né, o governo central de Kiev, ataca Donbass para acabar com a tentativa de separação ali, hoje virou o ataque russo. Enfim, mas diga aí, fale um pouco para a gente como você tem visto tudo que está acontecendo. Então, Rovai, bom, primeiro quero te parabenizar pelo texto em relação ao Zelensky, porque ele está completamente correto. Ontem eu conversei com jornalistas portugueses e é interessante observar que a sua análise, ela casa com o generalato português. Os portugueses todos, os militares portugueses, têm alertado para a irresponsabilidade, são membros da OTAN, e têm alertado para a irresponsabilidade da postura do Zelensky, que nada mais é do que um fantoche. É importante destacar esse fato, né? A imprensa brasileira até assume, engraçado, né? Ela até assume que ele é um homem de televisão. Então, na prática, a força do Zelensky ela se resume a esse papel. E a Ucrânia viveu um processo, até que é politicamente, isso tem até estudos, bibliografia científica sobre isso. A Ucrânia estabeleceu um regime de ucranização. O que é a ucranização da política? Para a gente ter uma referência aqui no Brasil, é como se o MBL, a Lava Jato e o bolsonarismo tivessem, de fato, aniquilado todo o pensamento social da sociedade brasileira. É disso que se trata a Ucrânia. Até mesmo intelectuais ucranianos, eles acabaram cedendo a esse processo de ucranização. Foi o território de guerra híbrida. Existem duas formas de guerra híbrida, a russa e a estadunidense. Talvez exista uma corrente chinesa, mas a China, há alguns anos, ela tem tido uma postura mais próxima do que o Kissinger chamava de caminho suave. Eles acreditam que o mundo vai ser deles. E eles não se importam muito enquanto isso vai demorar. Eles querem uma vitória que seja uma vitória sustentável. E, na prática, a guerra híbrida estadunidense ela tem como característica o predomínio do pensamento social da sociedade, da opinião pública. E na Ucrânia isso aconteceu. Então, em primeiro lugar, queria te parabenizar em relação ao Zelensky, porque não tem sido trivial, a Sinara sabe disso, a Adri também, não tem sido trivial ter jornalistas, como o Renato fez, que têm coragem de ir contra a corrente, porque a corrente é muito forte. Eu nunca vi, numa cobertura de guerra, eu nunca vi uma opção tão absurda em relação aos fatos. Hoje, por exemplo, o UOL dá um enorme destaque para uma fala do Zelensky que foram mortos 6.000 soldados russos. Se isso fosse verdade, significaria que 1.000 soldados russos morreram a cada dia. Eu acompanho... 7º dia de guerra, né? Mas... Estaria lotado de soldado russo de fotos na internet, né? Não, e eu acompanho os informes do Pentágono, acompanho os informes, isso há muitos anos já, e voltei a fazer isso a partir de janeiro, porque era ali que dei certa uma incursão militar da Rússia na Ucrânia, né? O Joe Biden, inclusive, como é fraco,
ele ficou anunciando quase como um repórter. Um presidente não pode ser repórter. O repórter é repórter e tem toda a tecnicidade, toda a capacidade de realizar a reportagem. Um presidente não pode ficar vivendo de anúncio. Ele não é narrador dos fatos. Ele tem que ser protagonista dos fatos, ainda mais sendo o presidente dos Estados Unidos da América, a maior potência do mundo, a potência líder do mundo ocidental. Na prática, até, verdade seja dita, considerando inclusive os colegas do Joe Biden na Europa, ainda mais nesse momento, sem Angela Merkel, o Joe Biden, com toda a fragilidade dele, acaba sendo líder de todo o Ocidente sem nenhum contrapeso. Mas o fato concreto é que eu começo a acompanhar ali as posições do Pentágono, e até hoje, os informes do Pentágono, que são publicados no Washington Post e em outros veículos, New York Times, também os analistas militares ocidentais, todos eles desconfiam dessa informação dos 6 mil mortos russos, começam a assumir que ocorreu uma estratégia russa. Não sei se vocês perceberam, olhando o mapa, mas o Putin está tentando construir o que eu chamo de ferradura. Ele quer isolar a Ucrânia do norte ao sul do país, fazendo uma ponte entre Kiev, uma ponte passando pela fronteira de Belarus e da Rússia até Odessa, praticamente aniquilando a saída para o mar da Ucrânia, o que significa que ele está em posição de guerra, inclusive, com a própria Turquia, que hoje é uma aliada russa, constrangida pelos fatos, e que não tem nenhum interesse em processo de agressão com a Rússia, pelo contrário, inclusive compra instrumentos militares, etc. Mas ele consegue também fazer uma fronteira de guerra naval com a OTAN. Então, na prática, eu não sei qual vai ser os efeitos, a dúvida agora é como a Rússia responde aos efeitos econômicos das sanções. Por enquanto, está segurando com mão forte. Mas, concretamente, em termos geopolíticos, o Putin já ganhou o conflito. Diferente do que alguns intelectuais dizem, todos alinhados com o Ocidente, o Putin demonstrou que ele pode fazer uma agressão e que ele consegue ser bem-sucedido no processo de agressão ao que o Ocidente considera territórios estratégicos. A China está de olho em relação à questão de Taiwan. Taiwan é muito mais complexo do que a Ucrânia, mas o fato concreto é que a gente, no caso do Brasil, Rovai, eu tenho defendido essa tese, a gente tem que ter a compreensão que, para o Brasil, o que interessa é o mundo multipolar, nem que o Ocidente, porque nós não somos ocidentais, que fique claro, nós somos latino-americanos, isso é muito diferente de ser ocidental, mas o que nos interessa, um mundo em que o Ocidente não seja forte, tampouco o mundo seja governado pelos interesses sino-russos que são desalinhados conosco também. Então, para o Brasil, a melhor postura, parabenizar o Itamaraty, a melhor postura que o Itamaraty está tendo. E salvando o Bolsonaro, né? Salvando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é um tolo em termos de relações internacionais, né? E eu fiquei surpreso, porque a posição do Santos Cruz, de outros militares brasileiros, muito mais frágeis intelectualmente do que os portugueses, por exemplo, tem sido, inclusive, correta, até apontando esse caminho, né? Quando você observa ali nas informações de bastidor, até apontando esse caminho que o Rovai corajosamente trouxe, e poucos têm a coragem de dizer que o Zelensky não é um herói, é um irresponsável que entrega armas de alto poder de combate para civis que nunca manusearam uma arma. Eu não tenho curso de tiro, também não pretendo fazer. Eu imagino que vocês três também não tenham. Acho que todo mundo que está aqui na comunidade também não tem. Isso é normal, nós somos civis. Você não entrega uma metralhadora de alto poder letal para uma idosa que sequer consegue segurar a metralhadora. Ela é alvo fácil e ainda pode causar um desastre em relação aos seus próprios companheiros de batalha. Quer dizer, o Zelensky está investindo num cenário de guerra civil ucraniana após a resolução desse conflito. Então, é uma pessoa que, na prática, eu nem sei se ele, de fato, tem compreensão de tudo que ele está fazendo. É conivente com o neonazismo ucraniano, é importante que se diga. E é uma pessoa que coloca o povo ucraniano em risco. É fácil para os Estados Unidos franquear a guerra para os ucranianos morrerem com a desculpa de que vai fazer transferência de recursos. Para quem conhece guerra, sabe que 350 milhões em recursos, se não forem operacionalizados, é a mesma coisa que nada. Pelo contrário, é até negativo. O tempo logístico
de você colocar armas em operacionalização de combate, ele é super reduzido. Então, me preocupa o cenário que está sendo construído e a gente corre o risco, viu, Rovai, para finalizar, de começar a se construir um cenário em que essa guerra se transforma numa batalha com o risco de um conflito mais escalonado, e essa guerra ainda pode durar, importante que se diga, mas de um risco ainda mais escalonado daqui a 5, 10 anos, aí sim num teatro de operações que envolva claramente Estados Unidos e Rússia, como foi o sírio, e a Rússia deu um passeio nos Estados Unidos, né, em apoio ao regime da Síria, e aqui eu não estou fazendo defesa nenhuma de nenhuma posição. O que me preocupa é a posição brasileira, que se interessa, e é importante para nós, um mundo multipolar. Deixa eu ler alguns superchats aqui. A Butterfly40 diz: o Putin tem obrigação de vencer esse conflito. Do contrário, a extrema-direita ucraniana ficará armada e incontrolável. Pagaremos muito caro por isso. Tem também aqui mais outros aqui. A Lilian Vaz diz: revoltante a Europa a favor do nazismo ucraniano. O Siddhartha Cavalcante pergunta o quanto a demonização da Rússia e a associação de Putin a Bolsonaro pela grande mídia podem contaminar a população e dividir ainda mais a esquerda, porque tem ainda uma confusão, né, de que o Putin não seria um de direita, né? Muita gente associa Putin, Rússia, como se fosse de esquerda. Esse é um erro grave, né? O Putin, em termos de política interna, ele está mais próximo do Bolsonaro do que a gente pode imaginar. E isso pode ter um efeito também, viu, Dri? É importante essa observação. Pode ter um efeito, inclusive, num alinhamento do Bolsonaro com grupos de tradicionalismo, né, que é a corrente do Putin, em termos ideológicos, que é arriscado para o Brasil. Por isso que eu vou reiterar o ponto, né? A gente precisa ter a compreensão de que para o Brasil interessa um mundo multipolar. O que significa um mundo multipolar? A Rússia deve ter a sua vitória confirmada, uma vitória da Rússia com uma negociação que diminua o poder do Putin, ao mesmo tempo que conflagre uma dúvida sobre o poder real do Ocidente, que não é mais o mesmo do pós-queda do Muro de Berlim. A década de 90 já passou, e o Fukuyama, como todo mundo sabia, estava errado. Não era o fim da história que estava estabelecido ali. Pelo contrário. Agora, eu estava acompanhando aí, Daniel, os tweets do Márcio Postman, né, quando você fala do ponto de vista geopolítico, o Putin já ganhou a guerra, né? Mas aí ele vai ter que ver qual o custo que vai ter do ponto de vista econômico e financeiro, né? E o Márcio faz a seguinte observação: se porventura a Rússia e a China conseguirem construir uma alternativa ao dólar, está solidificado essa multipolaridade, porque tem esse outro lado também. A Rússia, ela se preparou guardando muito ouro antes da guerra, e a China também tem muito ouro. Então, é possível que saia do padrão dólar, que veio depois do padrão ouro, para uma volta do padrão ouro ou de outra coisa que seja uma dinâmica de criptomoedas. Inclusive, a Ucrânia é um país que minera muito criptomoeda. Então, tem todo por trás desse reposicionamento econômico-financeiro, também tem está o jogo dessa multipolaridade, né, Daniel? Então, o Postman está completamente correto. O que acontece, por que eu digo que geopoliticamente ele já venceu? Tem pessoas que pensam a mesma coisa por outros caminhos, como o Sérgio Abranches fez um texto importante nesse sentido, né? E até foi coroado com bastante ênfase pela Globo News o texto, embora gerasse incômodo para a Globo News. Isso é uma coisa incrível, Rovai. Não sei se vocês estão acompanhando a cobertura da Globo News, mas ali é torcida. Nunca vai ter o patamar da Gaviões da Fiel, né? Porque não é uma torcida com gana, mas é torcida, né? Eles estão numa linha de, olha, é inexorável a queda da Rússia, o Putin está isolado, etc, etc.
geopoliticamente, mesmo que o Putin seja obrigado, supondo que ele está numa estratégia muito clara de fazer a ferradura, supondo que a ferradura se quebre em algum ponto, supondo que a munição do Ocidente chegue e os ucranianos que fazem parte da escola de guerra soviética, eles consigam operacionalizar essa munição. Supondo que o mundo socorra a Ucrânia sem criar um conflito explícito com Putin. Ainda assim, ele dá um recado claro de que a ordem mundial comandada pelo Ocidente ela não é segura para nenhum país, porque as sanções que o Ocidente praticou contra a Rússia foram sanções de pilhagem. Você não se apropria das reservas de um outro país na ordem que foram apropriadas. Então, eu vejo que a China e a Rússia já têm consciência de que eles vão precisar criar uma substituição do padrão dólar. Essa questão é tão importante, essa questão é tão importante que você traz, que o Celso Amorim, que foi um gênio, comparativamente com tudo que nós já tivemos no Itamaraty, o Celso Amorim, lá atrás, ele estabelece um acordo com o Kirchner, né, que era o líder ali do processo argentino, do Brasil e da Argentina não fazerem trocas comerciais com dólar. E isso gerou um incômodo avassalador da imprensa financeira, porque existe uma imprensa financeira no Brasil, e um incômodo enorme dos Estados Unidos. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso ele ganhou muito dinheiro nessa época, eu imagino, porque ele foi várias vezes para Nova York para discutir sobre essa decisão, naquela época. Isso demonstra só uma questão. A sobrevivência do Ocidente hoje, ela tudo bem que é o vetor mais decisivo, mas ela se restringe à questão econômica. Ela já não é uma sobrevivência pautada também no soft power moral. E isso eu acho que esse conflito desencadeou agora, Rovai. Então, concordando com o Postman, é claro que tudo pode mudar, a conjuntura é muito dinâmica, mas esse passo que foi dado, ele já é irreversível. E esse passo foi um passo dado pelo Putin, certamente comunicando, é só observar o que a Sputnik tem publicado. Né? Não estou dizendo que eu acredito na Sputnik como a verdade, eu estou dizendo que eu leio a Sputnik como eu leio o New York Times também. Esse passo que o Putin deu, ele deu em acordo com a China. Então, o processo acho que já está desencadeado. A gente já está vivendo as consequências de movimentações que são irreversíveis e que as negociações elas podem atrasar, relativizar, reduzir o impacto da movimentação que foi realizada. Mas a movimentação já foi realizada e a gente já vive os desdobramentos dela. Eu queria ponderar aqui com o Daniel. Daniel, você falou que o Putin ele está, vamos dizer, ganhando a guerra de narrativas. Mas eu tenho acompanhado o que está dizendo, por exemplo, a esquerda europeia e o Pablo Iglesias se pronunciou contra a invasão da Ucrânia. O Gabriel Boric, novo presidente do Chile, se pronunciou contra a invasão da Ucrânia. Celso Amorim disse que foi um erro e um ato ilícito a invasão da Ucrânia. Então, assim, eu não sei até que ponto eu estou vendo essa vitória do Putin, sabe? Mas ele falou não de vitória de narrativa, falou geopolítica, Sinara. Sim, em termos de geopolítica, isso que seja. Eu não vejo essa vitória do Putin, e tem um ponto que me intriga, que é até 2017 a gente temia pela ucranização do Brasil, vendo que o Brasil ia se transformar num país da extrema-direita. No entanto, a extrema-direita está a favor da Rússia. Isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu acho que essa é a contradição dos tempos, né? Ideologicamente, o Putin está mais próximo do Bolsonaro do que nós. Eu não estou feliz com o fato do Putin ser um enxadrista, diferente do que as pessoas pensam. O que é interessante a gente sempre colocar em perspectiva, né? O Putin é uma pessoa que lidera um país extremamente combalido em termos econômicos, comparado com o que foi no passado. As pessoas não sabem, mas a União Soviética foi um dínamo econômico, né? Sofreu muito no início,
com as reformas do Lenin, mas, indiscutivelmente, ela se torna... Até a tese do Fernando Haddad, porque a tese de doutorado, se não me engano, do Fernando Haddad é sobre a Rússia, né? Sobre a União Soviética. E ele diz que o que ocorreu ali foi um problema de ordem econômica, né? De compreensão da questão econômica. E ele reitera, ele demonstra, inclusive, a força econômica da União Soviética, né? Então, o Putin ele comanda um país que já teve momentos melhores em termos econômicos, que está se reestruturando em termos econômicos por meio de commodities e de produtos de complexidade na indústria dos commodities, como, por exemplo, os fertilizantes. E ele é um líder de um país que é uma superpotência militar, mas já teve momentos mais gloriosos em termos de ser uma superpotência militar. Então, com os recursos que ele tem, o que ele consegue fazer valer dos seus movimentos é muita coisa. Ele consegue, de fato, estruturar movimentos muito ousados pelo poder que ele administra. O que acontece? A guerra de narrativas o Putin perdeu, e ele sabia que já estava perdida essa guerra de narrativas, porque, da mesma maneira que nós aqui, eu sofro demais para conseguir ler um texto sequer, e aí eu tenho que, obviamente, utilizar tradutores, da posição russa em termos de estratégia militar. Eles simplesmente não falam, Sinara. Todo mundo acreditou, eu inclusive, esse foi um erro que eu cometi, que eles fariam uma estratégia de choque e pavor, e tinham condições de fazer isso, que fique claro, tomariam Kiev de maneira sangrenta em poucas horas. O Putin ele aponta que vai fazer isso. Vocês lembram que no início do conflito todo mundo ficou assustado porque foi um ataque de guerra de terra, fogo e ar? E na prática, o que ele faz nesse ataque? Ele estabelece a linha da ferradura. Durante dias, o Pentágono informava que o Putin usou soldados destreinados. Isso pode até eventualmente ter acontecido em termos de estratégia de artilharia e de infantaria. Soldados destreinados, que a logística estava falha, o argumento da falta de diesel. Eles estavam desertando, estavam furando os próprios tanques, os tanques de gasolina dos seus tanques. São coisas que você lê e fala assim, tá bicho. Não, e eu vou dizer para vocês que assim, eu via os mapas de guerra e parecia que tinha algum grau de correção nesse argumento, né? Eu acompanho um general australiano chamado Mick Ryan, que é um treinador militar e que teve operações, inclusive, em parceria com a OTAN. E ele vinha numa linha de ponderação e, nos últimos dias, ele desancou a falar mal do comando russo. Então, é claro que nessas análises existe muito também de propaganda. Então, o que acontece, Sinara? Eu acho que essa questão da propaganda ela já está perdida pelo Putin. E o Putin ser considerado como um pária para o Ocidente é quase que um dever dos líderes ocidentais. A esquerda europeia ela não pode seguir por outro caminho. Caso contrário, ela está indo contra os interesses dela dentro das disputas domésticas. Da nossa parte, a gente tem que fazer uma análise que seja uma análise mais comedida. O Putin corre o risco de perder em termos econômicos, ele corre o risco de ter abalado a sua popularidade em termos internos, mas ele se colocou numa posição de ataque que é uma posição que há muitas décadas nós não víamos um chefe de Estado se colocar. Esse movimento vai causar consequências. Essas consequências, na minha opinião, e aí eu estou acompanhado de muitos teóricos, da corrente que eu acho que é mais correta em termos de relações internacionais, que é o realismo, esse movimento do Putin vai causar desdobramentos que são desdobramentos que vão quebrar o predomínio das instituições ocidentais. Isso é dramático, Sinara. Porque, por exemplo, para um líder de esquerda, para o Boric, por exemplo, que tem um acordo com os Estados Unidos, ele quer até questionar esse acordo, e eu acho ele uma figura importante, ele não pode dizer o contrário, se não condenar, porque faz parte da ordem liberal, que nós, inclusive, somos devedores, você criticar uma agressão de guerra. Agora, a consequência realista da ação do Putin é uma consequência que vai ter desdobramentos que vão mudar a geopolítica mundial. Ou seja, o Putin é protagonista.
E o antagonista do Putin é, na verdade, um ariete, é um fantoche que é o Zelensky, né? Porque o Ocidente, o Joe Biden, não tem coragem de se colocar nessa posição. Ele é engolido pelo Putin. A única líder que tinha poder de argumentação com o Putin foi a Angela Merkel, que é também uma pessoa que foi forjada no cenário da União Soviética. Ela conhece a cabeça do Putin e é uma figura que, ainda que eu discorde politicamente, a posição é essa. Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu acredito em justiça social, acredito em direitos humanos. O Putin é tudo aquilo que eu mais rejeito em termos de posição política. Eu só não posso ficar pensando no interesse brasileiro, eu só não posso ficar míope em relação ao fato de que a questão agora é o quanto que os constrangimentos e sanções econômicas vão corroer o poder do Putin. Mas, em termos militares e geopolíticos, ele fez um movimento preciso de impor limites ao Ocidente. Isso eu acho que é um fator importante. Eu acho que é importante acrescentar também, Daniel, é que ele não está fazendo isso de uma ação voluntarista. Isso está dentro de um plano, eu acho, que engloba aí, com certeza, os interesses da China, né? A China vem se movimentando para sair desse conflito como a mediadora e que vai proporcionar soluções globais, inclusive, para o conflito, que, na verdade, são soluções que ela tem interesse, né? E que passam por questões geopolíticas e financeiras do ponto de vista global. Eu acho que o pessoal estava aí, não, imagina, o padrão dólar, tem gente tirando sarro. O padrão dólar está absolutamente em xeque, né? Porque é ele que permite esse tipo de chantagem econômica que os Estados Unidos faz com o mundo inteiro e que pode derrotar a China se ela não conseguir mudar isso. Deixa eu só agradecer aqui um novo membro chegando na TV Fórum, Claude Smith, Riane Filho. Bem-vindo, você pode ficar membra e apoiar a programação da TV Fórum. E veja se você já deixou o seu like aqui no programa de hoje, compartilhe esta live também nas suas redes. Daniel. O Rovai trouxe o ponto mais importante, assim, na minha opinião, do que está posto no cenário internacional. Ontem, o ministro das Relações Exteriores da China teve uma conversa longa com a sua contraparte ucraniana. Eu nem sei como ele alcançou esse ministro ucraniano, porque esse ministro ele é uma figura que está totalmente muito mais competente e está obscurecida pela propaganda de martirização do Zelensky. E ele consegue conversar com esse ministro e eles determinam um acordo de que a China pode ser a mediadora do conflito. Olha que derrota para o Ocidente, Sinara. Se a China é a mediadora do conflito, significa que um conflito causado por um aliado chinês, a China permanece sendo legitimada nesse cenário de conflito como mediadora de algo que interessa, né, ao Ocidente, fica tudo por um lado. Se isso se confirmar, e pelo que eu observo também do posicionamento ali do New York Times, porque é engraçado isso, vocês entendem muito mais do que eu, mas a minha impressão, é só impressão, vocês têm muito mais competência para avaliar isso. É que o New York Times ele se torna quase que a assessoria de... o porta-voz do Partido Democrata quando ele está no poder. Posso estar errado, mas a minha impressão é essa. Por outro lado, Daniel, a Fox News, eles ficam falando que a Ucrânia nem é um país. Por isso que eu te falo que é tudo muito complicado. Lá na Fox News, aquele Tucker Carlson, que infelizmente o Glenn Greenwald vive participando do programa dele, entrou numas de dizer que a Ucrânia nem é um país, que não existe. É uma loucura isso, né? Se o Glenn apontou para um caminho, como ele é uma pessoa que lê muito bem o cenário, significa que esse caminho pode ser vitorioso daqui a algum tempo. Ele é quase o Reinaldo Azevedo brasileiro. Quando ele aponta o caminho, significa que ele já está vendo alguma coisa lá na frente.
Reinaldo Azevedo está claramente mudando a sua análise. Inclusive, o Reinaldo Azevedo, assim como o Rovai, foi o único que tem importância entre os jornalistas que teve coragem de enfrentar diretamente o Zelensky. E trouxe um dado, Sinara, que para mim é estarrecedor. Dizer que a Ucrânia está sofrendo um massacre com ainda não ter alcançado 1.000 mortes civis, gente, qualquer morte civil ela é completamente inaceitável, né? Não tô trazendo nenhuma ponderação em relação a isso. Mas uma operação de guerra com tantos armamentos pesados, ainda que a Rússia não tenha feito uso da sua força aérea, o que é claramente uma tentativa de diminuir gastos e de diminuir impacto na opinião pública, porque isso acaba atingindo civis. A Rússia não fez uso do seu armamento mais pesado, não fez operações táticas de bombardeio em regiões mais estratégicas. Então, a Rússia, na prática, ela está indo com o mínimo necessário para obter a vitória sem gerar, colocando até nesse sentido os soldados russos em risco, mas sem gerar ainda mais desgaste na opinião pública. Agora, o fato concreto é que a linha que está posta ali pelo New York Times é uma linha de que o Biden tem que entrar nesse negócio. Estava falando sobre a questão da China, né? O Biden tem que entrar nesse negócio, ele tem que ser mediador. A Rússia não vai aceitar a mediação do Biden. O Biden não tem voz. Percebem o cenário que a gente está vivendo? Nesse momento, o Biden não tem voz, porque a União Europeia e o Biden eles se posicionaram tão claramente em favor do Zelensky, que na prática é o fantoche deles, que o Zelensky está tão próximo da derrota que ele vai negociar em Belarus, a primeira rodada. Se o Zelensky tivesse força, não seria Belarus o local. Claro. Ele vai para uma segunda rodada em Belarus. E ontem ele aceitou que a China faça a mediação. Ontem também ele disse que vai chegar o momento em que eles não vão conseguir mais resistir. Ficar de pé. Então, é nesse sentido, Sinara, que eu vejo uma vitória geopolítica que pode ser matizada. Um movimento dessa ordem, a gente só vai sentir os efeitos daqui a 10 anos dele. A gente só vai poder ter uma conclusão do que foi essa guerra daqui a 10 anos. Mas o cenário que se apresenta, a gente pode, inclusive, estar errado. Eu e o Rovai, que está um pouco, de certa maneira, na mesma linha que eu tenho visto o conflito. A gente pode até estar errado. Só que a gente só vai poder dizer que está errado daqui a 10 anos. Porque é quando o cenário vai ter se colocado. Agora, dos líderes da esquerda, aí eu vou ser mais duro ainda. Eu vou falar sobre, inclusive, meus colegas de partido e mesmo parlamentares do PT, não foge muito do que foi o espetáculo de ontem no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu fez uma sessão irresponsável para quem entende de parlamento. A presidenta do parlamento ela não pode declarar que os russos são indesejáveis no Parlamento Europeu. O Ocidente não pode se levantar. Eu conheço bem aquela sala em Genebra, porque eu já fiz várias atuações em Genebra, a sala da Comissão de Direitos Humanos, né? Não pode se levantar e deixar o russo falando sozinho. É o tipo de símbolo que, na prática, se o Putin tem meia vitória, essa vitória já é estrondosa. Porque você gastou todo o seu arsenal nuclear em termos de direito internacional e de relações econômicas e o cara fica de pé. Percebem? Então, os líderes da esquerda, eles cometem o mesmo erro que nós no Brasil cometemos. Eu falar particularmente do meu erro. Eu achava que a partir de 88, eu era garoto em 88, mas quando eu comecei a ter leitura, ali na faculdade, presidente do centro acadêmico, eu achava que a partir de 88 o Brasil caminhava inexoravelmente para ser um país que teria direitos sociais estabelecidos em 60, 70 anos, que a gente teria governos que teria alternância de poder, mas governos muito bons de centro-esquerda e esquerda, que a gente iria olhar o mundo de cabeça erguida, e veio o bolsonarismo. O mundo liberal, das instituições liberais, ele acomoda também os espíritos e deixa a gente despreparado para observar os movimentos dos nossos inimigos, dos nossos adversários. E no caso brasileiro, isso explica, em parte, o que aconteceu com a ascensão do bolsonarismo. A esquerda, na minha opinião, em 2013 estava acomodada.
ela apostou, ainda mais com a vitória da Dilma, né? E eu participei bastante ali no segundo turno. A gente achava que foi um espasmo. Não foi um espasmo, foi algo mais profundo. E, infelizmente, nesse jogo, a gente ainda tem muito que aprender. Então, também, eu, por exemplo, acho que o Lula não está se posicionando bem. Eu gostaria que ele se posicionasse melhor. O Itamaraty está salvando o Bolsonaro, porque o Itamaraty está tendo um desempenho positivo e correto. Então, o Lula tem um ato importante, que ele foi para o México depois do México declarar que não vai participar das sanções. Então, a gente tem que voltar a ter ambição de dizer qual é a nossa posição. A nossa posição não tem que ser pró-Rússia ou pró-Estados Unidos, tem que ser uma posição de busca da paz em defesa do multilateralismo e de um mundo multipolar. Que o Brasil volte a ter um lugar, porque tinha, né, Rovai, com os BRICS. Outro dia eu estava conversando com o embaixador Samuel e ele falava, olha, eu perguntei para ele, por que a gente não retoma os BRICS? Ele falou, agora já não dá mais tempo, porque os Estados Unidos já estrangulou a gente. Então, a gente não precisa voltar a ter um governo, que eu espero que comece em 1º de janeiro de 2023, e que seja um governo que olhe o mundo de cabeça erguida. Né? Muito bom. Deixa eu agradecer a Nádia Maria pela super sticker aqui. Muito obrigada. Tem o Diego Guimarães, que também envia um superchat. Sinara, a real é que a extrema-direita brasileira é talvez a mais burra de todas e nunca soube ao lado de quem estava, apenas de quem estão contra. Eu não subestimo o inimigo. Eu também não, Sinara. Aliás, isso é algo que a gente tem que ter como princípio. Se ela é burra, nós somos piores, porque ela alcançou o poder. Né? Não, o Lula, quando estava preso ainda, ele fez uns alertas assim. Primeiro, gente burra não se torna presidente da República. Mas o Lula é um gênio. Né? O Lula é o Pelé, né? Não tem. Pelé, exato. Não tem comparação, né? O Lula está num outro patamar. Só uma questão, Dri, rapidinho. Uma pessoa me pergunta aqui sobre. Tem me mandado o WhatsApp, algumas pessoas, e surgiu uma pergunta sobre o que o Lula poderia fazer, já que eu falei que ele é um gênio. Eu acho que falta para o Lula, nesse momento, uma fala mais pautada no interesse brasileiro, que é uma questão de equilíbrio em favor da paz, mas deixando claro que os Estados Unidos e a OTAN também precisam compreender que o mundo não pertence a eles. Eu acho que essa fala precisa ser colocada e não foi feita ainda. É a posição do Celso Amorim. Celso Amorim também, em termos de relações internacionais, aqui agora eu vou dizer de quem eu acho que é o Pelé. Né? Se a gente for fazer uma brincadeira de futebol, ele também é o Pelé, na minha opinião, do que nós já produzimos em termos de diplomacia. E está no patamar do Rio Branco, enfim, do Rui Barbosa, de grandes figuras. O Celso Amorim, eu acho que até está à frente vou apanhar demais em alguns momentos dos dois, né? Em termos de defesa do interesse nacional. Ele está apontando isso. Para o Brasil é positivo. O Postman tem feito um trabalho importantíssimo de análise econômica, melhor do que o do Paul Krugman, inclusive, que é menos apaixonada. E a gente tem que seguir nessa linha de defender o interesse brasileiro. Mundo multipolar, com o Brasil tendo tempo de voltar a se colocar como uma potência econômica que apontava que seria em 20 anos ali no segundo mandato do Lula. Né? Muito bem. Obrigada, Daniel. Muito bom aqui a sua participação. Vamos marcar já semana que vem uma volta do Daniel aqui, de repente trazer junto com o Nasser, fazer um bate-papo. Enfim, porque tem muita história para conversar e a atualização será constante, né, em função dos desdobramentos dessa guerra. Dri de Lorenzo. Então, muito obrigada, Daniel. Uma excelente tarde.